Conosco? Amém. Oi? Bom te ver aqui. Igualmente. Estamos tratando sobre os mandatos da criação. Os mandatos da criação são três: mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Como nós já falamos, o mandato cultural é o relacionamento entre nós e a criação. Como nós lidamos com a criação, como nós cuidamos a partir da ordem do Senhor, que nós temos que cuidar da criação, do nosso consumo e as coisas que nós temos que fazer, tem que ser tudo de uma forma consciente. Temos também o mandato social, que é o que nós estamos estudando, que é o relacionamento entre o homem e o homem, é um relacionamento horizontal, como nós temos que tratar, como nós temos que lidar com o próximo. E o que nós vamos ver após a finalização do mandato social é o mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Não se engane achando que um pode se desvencilhar do outro, não há possibilidade disso. Você tem que ter um relacionamento com o ambiente, ter um relacionamento com o próximo e um relacionamento com o Senhor. Tá? E nós estamos vendo o nosso relacionamento com o próximo. Nós já falamos, vou fazer um breve resumo. Vivemos em uma sociedade composta por pessoas com diferentes credos religiosos, políticos e etnias diferentes. Nós vivemos num país de miscigenação, em que as pessoas elas têm credos diferentes, culturas diferentes, passados diferentes, níveis sociais diferentes. A igreja é o maior exemplo de uma diversidade como essa, e nós temos que aprender a lidar com isso. Nós não podemos ser aquelas pessoas que somos como os extremistas islâmicos, que eles jogam um avião, destrói, joga bomba. Entendeu? Nós temos que saber conviver com essas pessoas, entendendo que o próximo, eles são aquelas pessoas que estão próximos a nós, e que nós temos que entender que nós não sabemos quem são salvos, quem são os eleitos do Senhor. Por isso que nós temos que falar do amor do Senhor a todas as pessoas e a todas as criaturas. A pergunta mais importante é: como que eu posso amar o meu próximo se eu não sei quem é o meu próximo? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Quem é o próximo e o que ele representa para mim. Desce lá adiante, por gentileza. Nós falamos também que dentro da cultura ocidental, quando nós estudamos os pronomes pessoais, nós começamos pelo eu, depois o tu e depois o ele. Na cultura oriental, a cultura que foi escrita a palavra de Deus, cultura hebraica, é primeiro ele, depois tu e depois eu. Você vê que a nossa cultura é totalmente contramão em relação à cultura da Bíblia. Nós pensamos sempre em nós e nunca pensamos no próximo. Falamos também sobre o conceito que há dentro de administração de empresas, dentro de psicologia, sobre os níveis de necessidade. Há vários níveis de necessidade que dizem que são as necessidades fisiológicas, você precisa comer, beber, dormir. Você tem as necessidades de segurança, você precisa de uma casa, você precisa de um emprego estável. Necessidades sociais, amizade, amor, afeto. Você tem necessidade de estima, autoestima, confiança e respeito, conquistar o respeito dos outros. Necessidades de realização pessoal, moral, criatividade, espontaneidade, você ser uma pessoa solidária. Esses são, dentro do entendimento secular, as necessidades que nós como seres humanos temos. E aí você pode entender que dentro dessas necessidades você nunca vai tê-las satisfeitas. Então, quando você pensa em palavra de Deus, quando você pensa em ensinamentos do Senhor, você vai se deparar com: eu tenho tanta necessidade a ser satisfeita que elas nunca vão ser satisfeitas. E se eu for me preocupar comigo, eu nunca vou me preocupar com o próximo. Por isso que Jesus Cristo, quando Ele se apresenta dizendo que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, que é basicamente o tema do mandato social, a gente vai ficar chocado, porque a gente tem tanta necessidade, tanta coisa que a gente quer, que a gente precisa. Como é que o próximo vai entrar nesse contexto? Na verdade, ele não entra. Tá? Nós continuamos privilegiando a nossa vida. Se você tem um carro, você quer um carro melhor, e aí você não pode fazer nada com isso. Se você tem uma casa, você quer uma casa melhor. Se você tem algum bem, você quer algum bem melhor. Já falamos dos celulares, que eles vivem se atualizando, e as pessoas elas sentem uma necessidade enorme.
Sexta-feira foi Black Friday e eu vi alguns vídeos lá nos Estados Unidos, que é o país que mais consome, e as pessoas, elas literalmente saíram no tapa por causa de promoções. Eu vi uma hora uma cena lá que uma criancinha do tamanho do Arthur estava carregando uma caixa para a mãe, e aí a mulher chegou e puxou por trás, a caixa saiu correndo, a mãe segurou e sai no tapa e eles se batendo. É a necessidade de satisfação. Enquanto você não é satisfeito em Cristo, você tenta se satisfazer de alguma maneira com bens, com drogas, com sexo ilícito, com pornografia e toda a sorte de coisas. Você tem que tentar se satisfazer, tá? Falamos também na semana passada sobre a parábola do samaritano, em que aquele homem, ele está andando por um caminho de Jerusalém até Jericó e ele é assaltado. Os ladrões fazem a rapa, dão uma surra nele e 3 pessoas passam naquele caminho. Primeiro é o sacerdote, não o ajuda. Segundo é o levita, não o ajuda. E aí o samaritano, ele vem e o ajuda. Porque o Senhor está querendo mostrar para aqueles homens quem é o próximo. Quem é a pessoa mais próxima. Interessante que dentro da parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 29 a 37, ele no final dessa parábola, ele pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu? Você vê que não é o meu próximo, é o próximo daquele. É a visão do ele antes da visão do eu. E aí tem todo um contexto que nós já explicamos, não podemos voltar especificamente em relação a cada ponto, mas o sacerdote, ele não passa, porque se ele tocasse naquele homem e ele tivesse morto, tá? Ele teria que ficar 7 dias afastado como imundo, era uma lei. Tá? Mesma coisa, o levita, e também o levita podia estar com medo ali de por um acaso eles estarem simulando, a pessoa está lá enferma e não está, e a hora que ele chegasse perto eles roubariam. E aquele homem que é o samaritano, que não tinha nada a ver com a cultura judaica, era um homem de uma cultura toda misturada, ele vai lá e mostra realmente o que tem que se fazer. Você tem que parar as suas atividades, as suas prioridades, as coisas que você tem, tudo que você tem de prioridade deixa de ser mais importante, pode passar a ser urgente, mas não é o mais importante. Aquele homem, ele age como Cristo agiria. Semana passada ainda nós lemos, quero convidar você a abrir Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Nós iniciamos o estudo do Sermão do Monte, só essa particularidade dele. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42, eu vou reler, só para a gente retomar o estudo. Mateus 5, de 38 a 42. Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E aí o Senhor, nesses breves versículos, ele bate forte em nós, porque nós não agimos como tem que ser agido, tá? A primeira parcela que nós estudamos na semana passada fala do olho por olho e dente por dente. É a conhecida dentro do meio jurídico lei de talião. O que você deu, você recebe de volta. Tá? Havia esse conceito, que é um conceito bíblico, mas também que era um conceito secular, com 2 objetivos. Quando a pessoa cometia alguma infração contra alguém, ela tinha que ressarcir na mesma medida. E aí com isso evitava-se vingança, evitava-se um excesso. Então o que você deu, você tem que receber de volta. Então havia esse conceito. Quando Cristo entra no cenário, ele olha e lê esse texto, e aí provavelmente os judaizantes, aquelas pessoas que estavam ali, olharam para Cristo e falaram assim: olha, agora ele vai falar de uma coisa que a gente entende bem. Cristo, ele dá um novo significado, e as pessoas, elas ficam chocadas. Assim, ele entende que você, quando dá o rosto, o olho por olho, dente por dente, é um conceito dentro da graça, ele muda um pouco. Quando você dá o rosto, porque a pessoa já bateu de um lado e você oferece do outro, nós falamos que não é o sentido de você dar um tapa com a mão aberta assim. É no sentido de você dar um tapa com o outro verso da mão. Para a gente, cultura ocidental, não faz diferença. Mas na cultura oriental, quando você batia com o verso da mão, você estava falando assim: você não é digno de respeito. Você não estava querendo agredir a pessoa fisicamente,
estava querendo agredir a pessoa moralmente. E aquilo era muito sério. É muito sério dentro da cultura oriental. A gente vê bastante naqueles filmes medievais, quando a pessoa pega, tira a luva e bate no rosto da pessoa. Não é no sentido de agredir, é no sentido de falar assim, você não merece nenhum tipo de respeito. E o Senhor fala que se bater no seu rosto, você tem que dar a outra face. Se a pessoa tirar alguma coisa de você, olho por olho, você não vai querer isso de volta. Não resistai ao perverso. Se as pessoas elas vierem e te tripudiarem, te maltratarem, te caluniarem. Ontem eu estava dando uma aula lá em Braslândia e uma aluna que talvez até assista isso, ela falou para mim assim, mas pastor, como é que é isso? Andar com uma pessoa que você anda 2 milhas e ela continua te maltratando. Se você fizer tal coisa, ela continua te... Eu falei para ela, fiquei até com dó depois, sabe? Meu coração se entristeceu, mas eu falei, vem no espírito. E ela falou assim, como é que a gente tem que proceder? Qual é o problema? Eu falei para ela, seu problema, irmão, você precisa se converter. Na verdade, a palavra de Deus pede que você age como Cristo agiu. Quem é o Senhor na sua vida? Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo reagiu quando ele foi escarnecido, quando ele foi crucificado, quando cuspiram na cara dele, quando desnudaram ele na frente da mamãe dele e colocaram ele numa cruz? Foi quietinho. Pois é, por que a gente acha que a gente é melhor que Cristo? E aquela senhora, ela se constrangeu, depois eu levantei, fui lá abracei ela, chorou, entendeu? Contou a história dela lá. Mas a gente tem que entender que o nosso padrão não é o homem, o nosso padrão é Cristo. O nosso jeito de ser tem que ser através de Cristo. Tá? Entrando no termo de hoje, o 4º item, e ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. E aí está falando nada mais, nada menos, se você abrir mão dos seus direitos. Mas pastor, eu tenho direitos. Como ser humano você tem direitos, mas será que como cristão você tem que colocar o seu direito acima de tudo? Que é o conceito da lei, da época da lei, em que você tem direito a alguma coisa, você simplesmente parte a campo, saca todas as armas e você simplesmente, eu quero meus direitos cumpridos. Abra mão dos seus direitos. Esse é o princípio da fala de Jesus. Nós somos tendenciosos a buscar nossos direitos a ferro e fogo, porque temos esse direito. Nós nos cercamos do Código de Defesa do Consumidor, os adolescentes têm o seu código, a criança tem o seu código, você não pode mais falar mais ríspido com a criança. Se você dá um tapa no bumbum da criança, ela pode ligar para a polícia. Isso é uma realidade muito mais clara lá nos Estados Unidos. Se você der um tapa no bumbum da criança e a criança pegar o telefone e ligar para a polícia, você vai preso. É uma realidade na Europa também. E aí as crianças, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Os adolescentes, eles acham que eles são donos do seu nariz. Isso não é verdade. Tá? Qual é o princípio? Como agir? Tá? Somos tendenciosos a buscar nossos direitos a ferro e fogo, mas nem sempre eu estar com o direito legal garantido permite fazer o que eu quero. Muitas vezes terei que ir além do exigido. Não podemos reclamar o nosso direito. O cara está querendo tirar a sua capa, você dá também a túnica. Entenda que no conceito do Oriente Médio, era a vestimenta que protegia as pessoas no sol, naquele calorzão abrasante, e à noite com aquele frio quase que abaixo de zero. Então a pessoa está falando, olha, eu pego, se o cara está querendo tirar, dá o outro, dá tudo. Entendeu? Não se prenda aos seus direitos. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que o Senhor é o nosso vigia, o Senhor é aquele que vinga as nossas vidas, o Senhor é aquele que cuida de nós. Em todos os aspectos, quando você toma a primazia, você está falando para Deus. Deus, quem resolve sou eu. Não lembro como que eu estava falando essa semana. Eu estava dando um discipulado e eu estava falando não sobre dízimo e oferta, mas eu inseri esse conceito. Quando você toma os seus direitos, você está falando para Deus, eu não resolvo, deixa que eu resolvo. Quando você é uma pessoa que recebe o seu salário, seus dividendos, e você não separa o dízimo do Senhor, a oferta para o Senhor, você está falando, Senhor, deixa que eu me vire, eu me cuido. Eu não preciso do Senhor para a saúde, eu não preciso do Senhor para a alimentação, para nada. Eu sei de ministério, eu sei fazer tudo. São coisas que a gente não para pensar, mas é como a gente age. A gente age de uma certa maneira como se a gente fosse totalmente autossuficiente.
Eu falava também esses dias com uma pessoa, em que a pessoa fala assim, mas quer dizer que eu não tenho vontade? Não, você não tem vontade. Mas eu não tenho uma minha liberdade para eu fazer o que eu quero? Não, você não tem liberdade para fazer o que você quer. A partir do momento em que você inseriu na família de Cristo, você tem leis, mandamentos e um Senhor. Um Senhor que Ele é soberano. Nós cantávamos sobre esse Deus que Ele é soberano, esse Deus que pode todas as coisas e esse Deus que controla as nossas vidas. E é interessante que você toma o leme do controle da sua vida nas suas mãos, e quando algo dá errado, você vai para Deus e fala, Deus, por que você permitiu isso? Essa é o nosso jeito de agir. É como se Deus ele fosse o grande salva-vidas, que Ele estivesse lá à nossa disposição. Um Deus Papai Noel, já falei sobre isso. Nós estamos entrando na época natalina e as pessoas elas acham que Deus ele tem que dar tudo o que você quiser. Igrejas trabalham dessa maneira. 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. Abre aí. 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. Novamente nos deparamos com a verdade máxima do reino de Deus. O reino de Deus é prejuízo para quem quiser viver. A matemática do reino de Deus é eu perco. 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. A dinâmica é tudo que eu tenho direito, eu faço, Senhor, fica à vontade. Tá? A dinâmica é eu tenho direito, mas eu abro mão. Aquele que quer guardar a sua vida, perdeu lá. Você tomou um tapa no rosto, dá outra face. Mas pastor, como é que eu vou viver desse jeito? Você não precisa viver desse jeito. Você pode viver segundo os conceitos do mundo. Lá com Elias, com os profetas de Baal, quando estava tendo uma série de confrontos lá, Elias olhou para o povo e falou assim, gente, vocês querem servir a Baal? Sirvam a Baal. Você quer viver segundo o conceito do mundo? Viva. Mas você não pode ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não seja um cristão café com leite, não existe isso. Você quer ter uma vida normal, que ninguém te atrapalhe, você tomando os seus direitos e tudo mais, vá viver uma vida secular. Ministrava essa semana um jovem pelo telefone, eu falava exatamente isso com ele. É uma pessoa que sempre andou nos caminhos do Senhor, agora ele decidiu andar por conta. E eu liguei para ele, eu acho que ele pensou que eu ia falar sobre pecado, ia falar para ele sobre uma série de coisas. Eu falei assim, não querido, você é dono da sua vida. Você tem mais que 20 anos, tem 21 anos, você é adulto. Você sempre ouviu os preceitos cristãos. Você decidiu agora viver segundo a tua vontade? Eu não estou me sentindo bem, eu estou numa situação que eu não me conforto na igreja, as pessoas na igreja não me ajudaram como eu queria. E aí eu deixei a pessoa falar, e aí depois eu comecei a falar assim, mas você acha que deveria ser diferente? Pessoas na igreja são doentes, elas são enfermas, são pessoas que precisam dos santos, dos homens e mulheres de Deus. E se você está nessa condição, por que você não está ajudando essas pessoas a entender isso? Como que Cristo se posicionou em relação a isso? Será que Cristo ele ficou dodóizinho porque as coisas não agiram como as pessoas não agiram como Ele queria? Jesus Cristo chora e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele chorava pela vida dessas pessoas, porque as pessoas elas não se decidiam, elas tinham uma vida religiosa. E eu continuei falando com esse jovem e falei assim, entenda uma coisa, se você é um servo de Deus realmente, em algum momento da sua vida você vai ser resgatado. Mas isso não é um consolo para você, isso é uma coisa que vai ser muito difícil, porque quando você vai andando, e você peca, comete um erro e você cai, o normal do mundo é você cair, aí você levanta e continua andando. Você não ressarce, você não corrige o que você fez. O cristão verdadeiro ele é levado de volta onde caiu. Apocalipse fala sobre isso. Se você caiu, volta onde você perdeu o primeiro amor. E você voltar é difícil. E eu falava com ele, eu falei assim, eu não sei qual é o seu pecado. Não sei se você está com uma vida sexual liberada, se você está no homossexualismo, se você está no meio das drogas, se é álcool. Entenda que tudo que você fizer tem consequência. Não tem como você imaginar que você vai simplesmente se levantar, vai na frente da igreja e falar assim, eu quero congregar de novo. Não é assim. No meio religioso pode até ser, mas no meio cristão não é assim.
Ele vai se sentir constrangido. E se tiver o peso de uma criança, de um casamento, de algum relacionamento, um fruto do relacionamento, vai ser pior ainda. Vai ser uma coisa que vai carregar pela vida inteira. Não estava preocupado em falar com ele sobre as coisas erradas. Se a gente for falando de coisa errada, a gente nunca vai parar de falar. Tem que falar só da coisa certa. É Cristo. É a vida correta. É o jeito que tem que agir. E eu falei para ele, finalizando, eu falei para ele assim: olha, eu oro por você, para que você não tenha ido tão longe assim. Eu oro por você. Estou tendo o prazer de estar com o Mateuzinho e a Vitória com a gente, entendeu? Como todo mundo temos dificuldades, e aí eles estão sendo restaurados, estão se colocando a campo, estão estudando, estão buscando. A gente entende que a juventude é uma época difícil. Eu me converti já adulto. Quando eu olho para a idade deles, olho para a idade do Paulo, da Gabriela, olho para as nossas crianças, eu me preocupo e falo assim: o que vai ser apresentado para essas crianças que elas vão ter que abrir mão? Mas tem que abrir mão, se quiser viver, ou então vai viver no segundo mundo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 7 diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O apóstolo Paulo a Coríntios está falando assim: gente, eu estou vendo que vocês discutem entre vocês. Há dificuldades teológicas, há dificuldades sociais, há dificuldades de toda sorte ou espécie. Além disso, por que vocês não querem sofrer injustiça? Por que você não permite que o outro seja vitorioso? Por que você não permite, entendeu, sofrer o dano no lugar do outro? Nós temos que defender o nosso. Eu tenho que ser vitorioso. Falava também essa semana com uma pessoa sobre evangelismo. Nós temos um conceito errado de evangelismo. O conceito é que nós temos que vencer as discussões. E a pessoa, se não me engano, ela estava tratando, era uma pessoa ela vai ouvir também, eu não lembro, de uma cidade lá do norte. E ela falava comigo assim, que ela estava com essa dificuldade, porque ela entrava em algumas discussões com uma seita, e aí a pessoa queria convencer ela, e ela ficava buscando argumentos, e aí ela mostrava que ela conseguiu vencer a discussão, porque a pessoa ficou sem argumentos, e parece que a gente ganha as coisas. Parece que quando a gente olha aqueles debates na televisão de pastores com umbandistas, com budistas, com não sei o que, e a gente fica torcendo ali como se fosse um reality show, a pessoa tem que vencer. O que vai ganhar com isso? Não é competição. Mas para eles é. Para os religiosos é. Quando você quer mostrar quanto você sabe para as pessoas, não é uma competição. Isso chama-se soberba. Parece que você ganhou esse conhecimento pela sua força, porque você é capaz, porque você fez uma faculdade teológica ou qualquer outra coisa. Você só sabe que você sabe pela graça e misericórdia do Senhor. Você viu o que aconteceu com Saul, aquele que foi escolhido como o primeiro rei, o mais bonito dos ombros para cima? Quando afastou o Espírito de Deus dele, ele ficou perdido. Não afaste, o irmão Cláudio, ele ora sempre isso: não nos lance fora da tua presença. Se Cristo, se o Espírito Santo se afastar de você, tudo que está embutido no teu coraçãozinho vai vir à tona. Aquele fedor, aquela fossa. Quando você entra naqueles banheiros públicos e você sente aquele cheiro horrível de fezes, de urina, é o que vai sair do seu coração se o Espírito Santo afastar. Que é isso, pastor? Eu sou crente. É nada. Nós contamos com a misericórdia do Senhor todo momento. Todo momento, todo momento, todo momento. Se o Senhor se afastar de mim, o meu pior aparece. O seu pior aparece. E o apóstolo Paulo está falando assim: por que você não sofre o dano? Por que você não passa como uma pessoa que sofreu, como perdeu, para que o outro seja exaltado? E quem sabe ele seja tocado pelo Senhor. Porque se você vence, a pessoa fica constrangida. Se você se sobrepuja ela se sente constrangida. Não é o objetivo. Nosso objetivo é que as pessoas sejam salvas, que as pessoas ouçam o Evangelho. O apóstolo Paulo fala: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Nós somos orientados a sofrer o dano quando temos alguma questão que pode ser resolvida na justiça. Como é isso, pastor?
Quer dizer que eu tenho que perder? O reino de Deus é que eu tenho que perder. Entenda? Eu estou falando com pessoas racionais, estou falando com pessoas que pensam. Eu não estou falando que a advocacia do demônio, que você tem que guardar no seu dia. Não estou falando isso. Eu estou falando que você, nas contendas pessoais, você tem que ser uma pessoa dirigida pelo Espírito nas decisões que você tem que tomar ou não tomar. Algumas vezes você tem que abrir mão, outras vezes você não tem que abrir mão. As pessoas perguntam para mim assim: pastor, mas então como é que eu faço? Uma vez eu estava dando aula em Taguatinga, a menina falou assim: pastor, mas não tem um livro que você possa me dizer que tem lá tudo que eu tenho que fazer? Que se eu cumprir aqueles itens lá, está tudo certo? Eu falei: tem, chama-se Bíblia Sagrada. Mas eu tenho a Bíblia, mas como é que eu faço? Espírito Santo. Cada decisão nossa. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Nós temos que estar com a presença do Senhor o máximo possível. Porque quando a gente for tomar uma decisão, a gente não tome segundo a nossa vontade, segundo uma situação, nem segundo a nossa carne, mas segundo a vontade de Deus. Tem momentos em que você terá que perder, terá momentos que você vai ganhar. Mas tudo é direção do Senhor. Nós temos que entender que Deus é o nosso soberano. Ele é o nosso soberano. Mas nós nunca queremos perder. Nós nunca queremos sofrer o dano. Nós nunca queremos passar por baixo. Porque nós temos que levar vantagem em tudo, certo? Dizia o C. Gerson na década de 80. Nós não temos que levar vantagem em nada. Os levitas, a tribo de Levi é o nosso exemplo. É aquela tribo que não tinha uma terra, não tinha nada, mas eles tinham o Senhor. A minha porção é o Senhor. A porção daqueles homens era o Senhor. E hoje, quando nós enchemos a nossa boca para dizer que nós somos o povo escolhido de Deus, o Israel de Deus na terra, quando nós abrimos a nossa boca para dizer que nós somos santos, está querendo dizer que nós somos submissos a um Deus. E esse Deus fala: abre mão do seu direito. Abre mão. Na nossa casa, relacionamentos. Não precisa estender para fora, não, dentro da sua casa. A pessoa é agressiva com você, você é amorosa com ela. A pessoa te defrauda, você a abençoa. O meu direito deixa de ser direito quando penso no conceito das prioridades do reino de Deus. Quem é a prioridade? Sou eu? Não. A prioridade do reino de Deus é Ele. Porque você, como salvo em Cristo, já tem tudo, já tem o melhor. Cristo já vive na sua vida e você está pleno, você está completo. Você não precisa ficar mendigando migalhas, porque as coisas que o mundo oferece são migalhas. O que Deus tem a oferecer para você é o melhor, é o completo, e você já tem isso. Por que você vai ficar mendigando migalhas? É a situação de Davi. Davi, ele estava numa posição de todo mundo o amava. Uma época em que o reino dele só prosperava. E aquele homem olha para Batseba e cobiça ela. E a toma. Ele sabia quem era Batseba. Ele sabia que Batseba era esposa de uma pessoa que era fiel a ele, que morreria por ele, que estava guerreando por ele. E ele a toma. Quando ele engravida, história conhecida, quando ela engravida, ele fica desesperado, manda chamar Urias e fala assim: eu vou fazer de qualquer jeito uma situação para esse homem deitar com ela para poder simular que o filho é dele. E embebeda ele, faz isso, faz aquilo, não tem jeito. Aquele homem tocado pelo Espírito de Deus não vai para casa. É uma coisa totalmente sobrenatural. E aí ele dá a carta de desfecho, manda: olha, entrega para o general Joabe lá. Você entrega, põe no lugar mais perigoso, esse cara morrer. E ele vai lá, entrega e ele morre. E aí ele pega e toma uma mulher para ele. Que legal. E aí aquele homem acha que está tudo certo, mas aí o profeta Natan chega para ele, conta toda uma história, fala assim: poxa, tinha um homem que tinha um monte de ovelhinha, era rico, e aí tinha um cara que só tinha uma ovelhinha pequenininha lá, e ele vai lá e toma aquela ovelhinha do pobre, e come ela e mata ela. O que eu faço com ele? Esse cara tem que morrer, porque ele está cheio de coisa que ele quer. Esse homem é você. Esse homem é você. Sou eu. Esse homem somos nós. Em que nós temos o Senhor. Desce lá, sou até na olhinha para você lá embaixo. Esse homem, essa mulher, somos nós.
Somos pessoas que nós temos tudo e mesmo assim nós queremos mais. Nós queremos tirar a pequena ovelha da pessoa que não tem nada. A única coisa que ela se prende, você quer tirar. E se qualquer um te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Eu preciso ir além do que é exigido. Conta uma história que um irmão, um homem de Deus, ele estava na sua casa e tinha um vizinho que ele ouvia um som muito alto. E aí denunciaram o vizinho. E a polícia foi lá, fez um furdunço lá, e aquele homem ficou extremamente irado com o irmão. E o irmão falou assim: não fui eu, não quero ouvir, foi você. E tentou de todas as formas conversar com aquela pessoa que era o seu vizinho. Poderia ter deixado de lado, era seu direito, não tinha que fazer mais nada. Mas de uma forma cristã, a mulher acorda cedo, vai lá, faz uma bandeja de pão de queijo e fala: leva para esse homem. E aí o marido lá, o irmão, ele vai lá na presença daquele homem e fala assim: ó, trouxe um pão de queijo para você. Ele fala: um pão de queijo? Eu estou te maltratando, você está me trazendo pão de queijo? É, pão de queijo. E eu quero falar para você que eu não falei nada. E aí aquele homem, ele foi confrontado, ele foi constrangido pela ação daquela outra pessoa, e ele o ouviu. Você precisa abrir mão dos seus direitos. Você precisa abrir mão dos seus direitos. Andar a segunda milha significa ainda dar uma chance para aquele que desperdiçou a primeira. As pessoas, elas nos magoam. As pessoas, elas nos entristecem. As pessoas pisam na bola conosco. Minha mamãe está ouvindo, ela sabe o que eu estou falando. As pessoas erram. Nós somos seres humanos. Meu papai diz assim que nós somos que nem uma mão, nem um dedo é igual ao outro. Numa família é assim. Na sociedade é assim, no trabalho é assim, no nosso trabalho é assim. Nós não podemos esperar que as pessoas elas ajam da mesma maneira que a gente agiria. Não existe isso. O marido e mulher não tem esse tipo de comportamento. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um tipo de atitude. E a gente, irracionalmente, a gente quer que a pessoa ela tome a mesma decisão que a gente tem. Não vai acontecer. Entenda que nós, como seres humanos, nós somos constantemente magoados e entristecidos. E como cristãos, mais ainda, temos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. E dia após dia o Espírito Santo nos constrange em relação à palavra dele, porque santificação progressiva é isso, em que você é confrontado, de um lado a palavra, do outro lado é o que você faz. Quando você confronta, você vai descobrir se você está certo ou se você não está certo. Imagina com o outro. E da mesma misericórdia que o Senhor tem com você, é esperado que você tenha misericórdia com o outro. Por que você não tem? Por que você não tem misericórdia com as pessoas? Dá a quem te pedir. E aí vai ficando cada vez mais apertada a coisa, porque a gente não gosta de entregar nada que é nosso. Você não gosta de dar, você gosta de receber. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Não, mas eu gosto de receber. É bom que é melhor dar, porque um monte de gente dá para mim. É bom, né? Natal está chegando, eu quero muito presente. Eu não vou dar nada não, só vou dar uma lembrança, mas eu quero ganhar bastante coisa. A pessoa tem que saber o que eu quero. Agora Jesus vai tornar a situação bem difícil para nós. Somos educados a vivermos para nós, como nós já discutimos. E quando alguém pede na rua alguma coisa, qual o sentimento que a gente tem? Normalmente o sentimento é vagabundo, por que não vai trabalhar? Não sei se você pensa assim, talvez seja só eu, né? Porque você olha a pessoa e fala assim: será que essa pessoa não pode campinar um gramado? Será que essa pessoa não pode lavar uns pratos? Será que ela não faz isso, não pode fazer isso? Esse é o nosso pensamento humano. Você não está nem preocupado se a pessoa está com algum revés na vida ou não. Você quer se justificar em relação a isso. Nós ofendemos o nosso próximo com toda palavra, toda sorte de palavras torpes, humilhamos, e Deus fala: quem te pedir, dá. Ele não está colocando vírgula, ele não está colocando entre parênteses, ele está falando assim: o que te pedir, dá. Se alguém pedir alguma coisa para você, você tem que dar. Mas pastor, eu tenho que pensar. Deus, Jesus Cristo não está falando que você tem que pensar nada. Ah, o cara me pede o dinheiro e eu dou o dinheiro para ele? Não, eu já dou o dinheiro na igreja, eu já dou o dízimo e oferta, lá é bem utilizado. Mas aí a pessoa na rua, ela cruza com você e fala assim: me dá um dinheiro.
Eu não vou dar, não sei se ele vai comprar cachaça. E se ele for comprar cachaça, o que você tem a ver com isso? Se você não sabe, estava conversando com um amigo nosso, lá de Taguatinga, que ele faz trabalho com moradores de rua. Essas pessoas, elas não têm nada, nem consolo emocional, nem alimentação, nem teto, nem coisa nenhuma. A cachaça é aquela que o consola, a cachaça é aquela que o alimenta, e a cachaça é aquela que o aquece. Por que você está preocupado com isso? Por que você está preocupado quando você vai tirar sua moedinha de 50 centavos, R$1, sei lá, qualquer coisa? Por que você está preocupado? O que te pedir, dá. O que te pedir, dá. Você, olha a cena, você está lá no aeroporto, indo para Maceió. Você está lá indo para o aeroporto, entendeu? Porque eles acabaram de voltar de viagem. Você está lá no aeroporto, comendo alguma coisa, você está lá na rodoviária, tá? Comendo um salgadinho, tomando um refri, esperando chegar para você sair de férias, nós estamos chegando em época de férias. E aí chega uma pessoa para você e fala assim: eu estou com fome, você me dá um lanche? O que você vai fazer? Você vai dar? Você não vai dar? Você vai dar o que já está mordido para o outro e você compra um novo para você? Ou você compra um outro para o outro? Uma das três situações você vai se encaixar. Talvez seja na primeira, talvez seja na segunda, dificilmente na terceira. Quando você olha, você não tem dinheiro. A pessoa está pedindo um alimento para você. E aí, fazer ao próximo como a ti mesmo. O que você gostaria de receber? Imagina você numa situação com fome. Imagina você com familiares com fome. E aí, quando a pessoa rouba, você vai lá e julga e fala assim: sem vergonha. E eu não faria isso, você faria pior. Imagina uma situação extrema em que você precisa levantar de um dia para o outro uma quantia de valor porque o teu ente querido ele está precisando de uma intervenção cirúrgica. O que você vai fazer? Será que você vai deixar morrer? Ou você vai assaltar alguém, ou você vai tentar fazer alguma coisa para levantar esse dinheiro de qualquer maneira? Gente, a nossa índole é resolver o nosso. Não pense, quando você vê essas notícias, em especial esses jornais que você torce e sai sangue, não pensa que você agiria de maneira diferente se o Espírito Santo não estivesse com você. Não pense, porque você agiria talvez pior. Talvez eu agisse pior. Eu não consigo imaginar a minha filha Luísa numa situação como essa e eu simplesmente cruzar o braço. A gente não consegue por nós mesmos. A gente faz alguma coisa. Essas pessoas que agem do jeito que elas agem porque elas não têm o Espírito. E a gente não tem misericórdia com elas. A gente acha que a gente agiria diferente. Será que você agiria diferente quando os refugiados da Síria quisessem atravessar a fronteira no teu país, na região onde você está ali, e que aquele monte de gente vai invadir? Ou você ia pegar o cacetete e dar neles? E não te desvies daquele que te empreste, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. As pessoas, elas têm dificuldade. O pastor Ayrton, ele conta uma história que certa vez, lá na igreja dele, lá no interior de São Paulo, eles tinham uma chácara, que eles tinham os eventos deles, e eles decidiram comprar um pulmão para fazer uma piscina. O pastor Ayrton nunca, eu aprendi com ele que dízimos e ofertas ele não é para coisas sociais, tá? E aí ele falou assim: olha, eu não vou entregar dízimos e ofertas para esse tipo de coisa, então vocês se viram aí, vão fazer o que vocês quiserem. E aí eu sei que eles levantaram, acho que era R$7.000 em venda de coisa, a oferta dos irmãos, todos iam aproveitar daquilo. E aí eles levantaram o dinheiro para construir a piscina. Certo dia, veio a notícia de que uma senhora, a irmã fulana, ela estava com uma enfermidade muito séria que tinha sido descoberta, e ela precisava passar por um procedimento cirúrgico naquela semana. Não tinha tempo. Não dava para esperar o INSS, não, tinha que resolver aquele jeito. E o custo era R$7.000. Quanto tinha dinheiro na piscina? R$7.000. E aí aquele povo se reuniu lá dentro do presbitério, era uma igreja presbiteriana, e o presbitério decidiu: não, nós vamos dar esse dinheiro para a igreja de piscina, nós vamos ajudar a irmã, né? E ficou aquilo decidido, mas não se passou para a igreja. Passados uns dias, um jovem chegou para ele e falou: pô, pastor, a irmã fulana está com essa dificuldade. Se desculpe eu falar, mas eu não acho certo a gente ficar guardando dinheiro para a piscina, sendo que a irmã está doente.
Aí você vai dar um sorriso e fala assim, que decisão espiritual, que decisão bonita. Agora eu vou reverter para você. Você está com esse dinheirinho guardado, você tem guardado feito o seu pé de meia, para você comprar um apartamento, trocar de carro, comprar um carro, sei lá, qualquer coisa, tá? Que você tenha dinheiro. E aí chega o irmão com uma necessidade para você, talvez não tão sensata como essa, e fala para você assim, eu preciso de uma quantia X. Aí você vai olhar e fala, poxa, eu olhei o extrato do banco ontem, é exatamente isso. Você dá o dinheiro ou você fica com o dinheiro e fala assim, não, irmão, eu vou levar o teu pedido de oração lá para o círculo de oração para os irmãos estarem orando. É sério, gente. Aquele que pedir, você dá. Não te desvie daquele que te empresta. Tá bom, pastor, eu empresto, mas eu empresto a juros. Juros não é bíblico. Ah, eu empresto, mas eu quero alguma garantia. Se o irmão não te entregar, você tem que emprestar como se você estivesse dando. Esse é o princípio. Pastor, eu não quero viver isso. Não seja cristão. Não seja cristão. Quando você empresta algo para alguém, não pode ficar magoado, não pode ficar entristecido. Você pode falar, poxa, mas você não pode ficar. Não é bíblico. Eu lembro que lá em São Paulo a gente fez um trabalho com uma pessoa que se dizia irmão, se dizia pastor. E nós, eu e Rosângela, nossa gráfica, nós estamos num prejuízo lá uns 3.500, 4.000 reais. E aquele homem não pagava, ele também fez uma coisa errada lá e acabava não pagando ele. E eu cobrei ele um tempo, meu coração começou a ficar amargurado. Descobri que o homem estava com câncer e eu comecei a querer cobrar ele, tipo, esse cara vai morrer, não vai me pagar. Aí o Senhor me constrangeu o coração. Foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca mais eu liguei para esse homem. Fica lá. Eu não fiz porque eu quis. Eu não poderia ter pego alguma garantia, um cheque, alguma coisa, não fiz. Para que você empresta, se você está querendo de volta? Não empreste. Eu empresto livros que nunca me voltam. Eu emprestei para a Jenny voltou bonitinho, uma sacolinha e tal. Tem umas pessoas que eu tenho que ficar cobrando, pessoas que não me devolvem. Mas eu não posso ficar magoado. Simplesmente eu emprestei, eu empresto. Eu tenho um livro do seu. Ó o Espírito falando, hein? Você viu como Deus fala, né? Viu como Deus fala, né? Mateus piorou, tipo assim. Como Deus fala. Gente, os livros, eles não estão nas nossas estantes para mostrar como se fossem troféus. Eu li tantos livros, eles são para serem utilizados. Eu tenho um pouquinho mais de ciúme, digamos assim, com os meus comentários, porque eu uso comentários bíblicos para coisa assim. Mas esse tipo de livro assim, eu não tenho dificuldade com isso, tá? João 15, 12. Nós vamos iniciar, ou melhor, eu vou dar uma adiantada e a gente fica só com o primeiro período de estudo, tá? João 15, 12. João 15, 12. Vou começar a fazer isso. Mateus, a gente tem muitos evangelistas aqui, né? Quando for Coríntios é Paulo. Quando for João, Mateus. Não tem Sebastião, né? João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você está pronto para isso? Você quer o amor de Cristo? Claro. Mas você está pronto a amar os outros como Cristo amou a nós? A mulher é chamada a amar o marido? Sim ou não? A mulher não é ordenada biblicamente que ela ame o marido. E o homem? Mas de que jeito? Como Cristo amou a igreja. Estamos dispostos ao quê? Morrer por ela. Homens, a situação é essa. Nós, como seres humanos, como cristãos, nós temos que estar prontos a amar os outros como você se ama. Não é que você tem que se amar mais não, tá? Tem uns que falam assim, como é que eu vou amar os outros? Eu vejo isso na televisão, mesmo fora do conceito eclesiástico. Para eu amar esse aí, eu preciso me amar. Veja as propagandas, eu preciso me amar. O Sebastião que usa o termo aqui em quarta-feira, um banho de loja, né? Você dá um banho de loja, e antes de eu abençoar as pessoas, entendeu? Eu tenho que me abençoar. Antes de eu fazer uma vistoria no meu guarda-roupa, se tem alguma roupa que está lá, que não serve, primeiro eu preciso passar lá na C&A, na Renner, sei lá, onde quer que quiser, e encher o meu guarda-roupa, para depois eu esvaziar. Primeiro eu me encho, para depois eu esvaziar. Não é isso que Cristo fala.
Nós temos que amar os outros como nós nos amamos. Não é que você tem que se amar, você já se ama demais. Quando você olha no espelho, o espelho foi uma das coisas que o ser humano inventou e mais demonstra o amor que você tem por você mesmo. Quanto tempo você para na frente do espelho? Eu tinha um amigo lá em São Paulo, em que a gente ficava pronto para sair, para viajar, o cara demorava 1 hora. Ele parecia uma menina, ele tinha os cremes, ele tinha as coisas dele, e ele penteava, ele fazia isso. Quando ele saía, ele parecia a boneca Barbie, entendeu? Ele não era gay, não era nada não, ele só gostava de se cuidar ao extremo. Vaidoso. Tá? Vaidoso ao extremo. Hoje tem um título para isso, né? Metrosexual. Então é a pessoa que é homem, mas que gosta de se cuidar. A psicologia, a sociedade adora de dar títulos, né? Então, se você é uma pessoa que tem um bom humor num dia e mau humor de outro, você é bipolar, você tem um polo negativo e um positivo, e você vai inventando um monte de coisa, a sociedade ama isso. Afinal de contas, é ótimo eu ter uma definição para o meu jeito de ser, né? Então, eu me junto com tribos, tá? Você já se ama demais. O mandamento estabelecido como um padrão de amor ao próximo vem de nós mesmos, pois foi assim que fora passado por gerações. Ame ao próximo como a ti mesmo. O discurso é lindo, maravilhoso, parece que está nas folhinhas do Seixonoye, mas é a verdade. Para você colocar isso em prática é difícil. Colocar o outro na frente de você. Primeiro ele. Maridos e mulheres é a coisa mais linda e maravilhosa em relação a isso. Porque um quer a primazia do outro. O homem e a mulher. O homem ele quer ser satisfeito sexualmente. Se a mulher não quer, ele fica de bico, ele não fala, ele vira para o lado. Tô bravo. Entendeu? Tô bravo. Gente, não adianta olhar com essa cara, porque é na minha casa assim e é na sua. De um aspecto ou do outro. Entendeu? Nós queremos a nossa parte. O meu quinhão. Afinal de contas, eu casei para ser feliz. Eu tenho que ser satisfeito. Onde está a comidinha? Se a mulher está em casa, por que a comida não está aqui? O homem não está preocupado se a mulher teve uma jornada durante o dia, não. Ele quer ser servido. Porque ele saiu da casa da mamãe e a mamãe servia ele. Então eu também quero ser servido. Eu vi a mesma coisa. Tá? O tapa que eu estou dando, estou recebendo também. Tá? Jesus, portanto, fala: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Como é difícil. Se a gente fizer uma campanha aqui e falar assim, gente, vamos comprar brinquedos para a creche. A gente ajuda a creche, tá? E a gente vai no final do ano dar brinquedos para a creche. Cada um vai trazer um brinquedo. O que você vai comprar? Será que você vai lá naquela loja de R$1,99 comprar aquelas bolas de plástico? A maioria vai. Bola de plástico, como um sacão daquele de bola. Ou então aquelas bonecas com aquele olho assim, sabe? Não é? Aí você vai comprar alguma coisa para você, você quer o melhor. Você quer o filé. Se é para o teu filho, é o melhor. Mas e para o outro? Qualquer coisa serve. É o ser humano. É uma coisa que tem me constrangido, eu ainda não falei com a Glenda. Quando a gente vai lá fazer as compras no mercado, inclusive nós vamos essa semana, se você lembrar de trazer à noite, está bem pouquinho de coisinha aqui, tá? É bom se trazer alguma coisa, arroz, feijão, só não pode ser almoço, tá? Quando a gente vai comprar, a gente vai ter preço mais barato, não no sentido de gastar menos, e simplesmente levar mais. Eu tenho ficado meio incomodado com isso, eu não conversei com ela ainda. Por que a gente vai comprar um feijão quebrado para as crianças e na nossa casa a gente compra um feijão, sei lá, que marca que a gente compra em casa? Que caldo. Lá. A gente vai comprar um feijão. Por que a gente vai comprar um arroz para ir para as pessoas que não podem mais em conta, cheio de pedrinha, e o nosso arroz tem que ser um arroz parborizado, tio João número 2. Não é assim que a gente age. O Senhor está falando, não, a gente não pode agir dessa maneira. Da mesma maneira que você gostaria que fizessem com você, você tem que fazer com os outros. O grande problema nessa questão é que nós amamos tanto que nós não concebemos a ideia de perder, de abrir mão. Jesus, com a sua vida prática, muda isso. Jesus, ele vem e ensina, os profetas vêm e ensinam, e aí Jesus olha e fala assim, esses caras precisam de um exemplo prático. Será que eles vão entender isso? Ele estabelece um mandamento que vai agora impactar radicalmente aqueles que se acham justos e piedosos. Parafraseando a fala de Jesus, eu imagino dizendo o seguinte:
Vocês não entenderam o que é reino de Deus. Vocês não entenderam o que é amar ao próximo como a si mesmo. Por isso, eu vou mostrar o que é se entregar ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, como Deus, Ele desce dos céus, se encarna nesse corpo nosso, que padece fome, sede, frio, dores, você fica incomodado na cadeira, dói aqui, dói ali, você fica assim, tal. E Ele vem e sofre tudo isso, e a gente acha que Ele foi constrangido aquilo. Não, Ele veio por livre e espontânea vontade. Tudo que Ele fez olhando o que o Pai mandava fazer. Veio vindo. Na hora da cruz do Calvário, monte do Getsemane. Quem é? Cadê Jesus? Eles com tocha. Você acha que dava para identificar Jesus? Era tudo igual. Eu sou. Ele se entrega. Ele não faz nada. Pedro pega a espada, corta a orelha de mal, coloca lá. Ei, se eu quisesse, eu chamava um monte de anjo aqui. Um anjo, se você olha na história bíblica, você vê o estrago que ele faz. Se ele quisesse, ele chamava 3.000 anjos, 5.000 anjos, chamava todos os anjos dos céus, acabava com tudo. Ele vai, como uma ovelha muda, ele vai para o matador. Colocam a cruz aquela coroa de espinho na cabeça dele, enterra, machuca, sangue. Colocam ele lá no madeiro lá e começam a chicotear, aquele chicote arrancava os pedaços de carne das costas dele, pá. Se você quiser ter uma noção, vê lá o Paixão de Cristo, é só um relance. E aí colocam aquela capa vermelha nele, esperam grudar, que nem bandeira, assim, coloca a mão, cola, a hora que colaram, puxava uma vez. Fizeram uma, fizeram duas, fizeram três. Chuta ele, bate, e ele quietinho. Será que você, na autoridade que você tem, você não teria já? Você sabe com quem você está falando? Brasília é mestre nisso. Dá logo uma carteirada. Dá uma carteirada. Converso às vezes com o Júnior, cunhado da Luísa e da Vitória, e ele fala assim, que vira e mexe um deputado, um senador, ele fala, você sabe com quem você está falando? Tem história agora de que um desembargador ou um juiz foi preso sem carteira, com tudo desregularizado. O cara que fez o correto foi punido, vai ter que dar uma reivindicação, uma indenização de R$5.000 por danos morais daquele juiz que estava andando totalmente fora. Isso é Brasil, isso é o ser humano. E Jesus Cristo, ele tinha todo o direito, todo o jeito de fazer. Ele é a palavra. Ele não precisava falar, ele fez assim, ó. Acabou. Ele vai para a cruz. Tiram-se a roupa dele. Ele fica nuzão. Ele não tinha paninho, não. Ele ficou com as genitálias dele expostas na frente da mamãe dele. Imagina você como adulto nessa situação. E mesmo assim, ele vai assim, Deus, não perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que a gente tem que ter. Mas não é o exemplo que a gente pratica. Nós não somos mais o referencial de amor ao próximo. Quem é Cristo. Poderíamos gastar muito tempo falando sobre esse amor de Cristo, mas podemos resumir a ele a cruz. Reino de Deus é sofrimento. Reino de Deus é perda. Jesus fala, se você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele não fala para você deixar a cruz de lado. Ele fala para você tomar a cruz. É sofrimento, as pessoas escarnecendo, maltratando. Pastor, não dá para viver assim. Não seja cristão. Não seja cristão. O amor de Cristo apontava para a cruz, para a morte. E é assim que Ele espera que nós amemos ao próximo. Se necessário for, terei que morrer pelo meu próximo. Mas essa morte ela é diária. Pois diariamente somos chamados a morrer pelo nosso próximo. E a viagem, o carro, a escola, o salgadinho, a roupa, um monte de coisa que nós somos chamados para nós olharmos primeiro a necessidade do próximo em vez da nossa. Uma frase que me impactou para a gente fechar mandato social: pessoas são mais importantes que coisas. Quando você vê uma coisa e você vê uma necessidade de uma pessoa, olha que chega a pessoa. Quem está vendo? Deus. Ele é aquele que é suficientemente fiel para guardar o seu depósito até aquele dia. O que é o depósito? Cada coisa que você faz, segundo a palavra, é algo que você deposita. Ele é fiel e justo para guardar o seu depósito. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque podemos finalizar nesta manhã o mandato social, Deus.
Nós queremos colocar nas Tuas mãos, Pai, esses ensinamentos. Nós queremos ser, Pai, orientados pelo Senhor a vivermos conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Nos faz entender, Pai, que o Teu reino, Pai, é um reino de perda. Não é um reino, Pai querido, de lucro. Não é um reino que eu tenho que buscar a minha prosperidade financeira, buscar o meu bem, mas eu tenho que buscar fazer a Tua vontade, buscar alcançar os perdidos, buscar o próximo, Pai. E em suma, Senhor, nós possamos olhar para a cruz como o nosso maior símbolo. Um lugar de dores, um lugar, Pai querido, de humilhação, mas um lugar, Pai querido, onde o Senhor recebeu o nome sobre todo nome, onde o Senhor foi exaltado, em quem o Senhor foi reconhecido como um filho, em quem o Senhor tem prazer, Pai. Que nós possamos levar a nossa cruz todos os dias para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida, ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.